Boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo a este teu canal de Santa Doutrina. Dando continuidade no último vídeo, que o tema era a realidade do céu e do inferno. Indo propriamente para estas duas realidades e começando com a realidade do inferno. Primeiro, o inferno é um lugar de tormento. Nós podemos ver isso no texto que nós lemos no vídeo passado, Lucas capítulo 16, no versículo de número 23, onde diz assim a palavra: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quando ele abre os olhos após a morte, ele estava no Hades, ou seja, no inferno, que era um lugar de sofrimento, de tormento. Aqui o inferno é descrito como este lugar de sofrimento, um lugar onde o fogo não se apaga, um lugar onde a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Jesus descreve aqui o inferno como um lugar onde o bicho jamais deixa de roer. É um lugar de total ausência de comunhão, de relacionamento. O inferno é uma prisão, é um lugar de trevas eterna. Segundo, o inferno é um lugar onde não se pode sair. Lucas ainda, capítulo 16, versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Então o inferno é um lugar onde não se pode sair, não tem lugar de saída. O inferno é definido na Bíblia como um lugar de algemas eternas. Em Judas, versículos 6 e 13, é um lugar de algemas eternas, ou seja, de prisão eterna. Não haverá chance para arrependimento no céu. Aliás, não haverá chance para arrependimento no inferno. O momento de arrependermos é enquanto estivermos vivos. Será uma prisão eterna, uma prisão que não acaba, um castigo eterno. Segundo, terceiro, o inferno é um lugar onde não há consolo. Lucas 16, versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro sumiu de males, e agora és consolado e tu atormentado. Não há consolo no inferno. O homem ali verá os justos, aqueles que obedeceram os mandamentos de Deus, aqueles que creram e abraçaram a fé em Cristo Jesus, desfrutando da alegria e da felicidade eterna, mas eles não serão consolados. Chamará ou clamará sem ser atendido. Ele clamou por Abraão, mas não teve resposta. Ou seja, a resposta que ele teve não foi para atender o seu pedido, foi para justamente dizer o contrário, que ele não tinha como auxiliá-lo, não tinha como atendê-lo. Continuando, o inferno é um lugar de lembranças de oportunidades perdidas. Lucas capítulo 16, versículo 27 e 28, e disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele estava pedindo a Abraão para mandar Lázaro, para Lázaro ressuscitar e enviá-lo à casa de seus irmãos, para que os seus irmãos ouvissem de Lázaro que há um lugar de tormento, para que os seus irmãos ouvissem de Lázaro
para que eles obedecessem à lei de Moisés e a guardassem, para que não fosse no mesmo lugar onde ele se encontrava, em um lugar de lembranças das oportunidades perdidas. Ele se lembrou e justamente percebeu que ele teve tempo de arrepender-se, mas não se arrependeu. O inferno é um lugar onde não se pode mais ajudar a família, porque Abraão disse que eles têm Moisés, têm a lei, têm os profetas. Se eles não ouvirem a lei, não ouvirem o mandamento de Moisés, então, ainda que ressuscite algum dos mortos, isso não vai mudar nada na vida deles. Do inferno não tem como ajudar o ente querido. Se eu quero ajudar alguém, eu tenho que fazer agora. Se eu quero ajudar um familiar, eu tenho que falar de Cristo para ele enquanto eu estiver vivo, porque depois da morte não terei mais como auxiliá-lo. Vamos entrar agora na realidade do céu. O céu é o melhor de todos os lugares que existem na terra. Não há lugar melhor neste mundo comparado com o céu. A bem-aventurança eterna de Lázaro. Perceba que quando Lázaro ele morre, ele desperta, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Foi conduzido, foi carregado pelos anjos para o céu. O nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio, Deus é o meu ajudador. A expressão seio de Abraão vai nos mostrar, vai nos revelar a quietude de um relacionamento, de uma comunhão íntima. É como o gesto de uma mãe que toma o seu filho no colo e coloca o seu filho no colo e balança para que o seu filho ele fique calmo. O seio de Abraão vai nos revelar que é um lugar de descanso, é um lugar de alegria. Para os judeus do tempo de Jesus significava estar no jardim do Éden, ou estar debaixo do trono da glória de Deus. O lugar onde os felizes esperam a consumação final. É lá onde eles estão descansando e desfrutando da comunhão e da presença de Deus. O seio de Abraão ainda representa a realidade experimentada pelos cristãos que estão separados desta vida. É aquela situação de expectativa sem dor e doce repouso entre a morte e a perfeita comunhão que precede a segunda vinda de Cristo. É o paraíso. Lucas 23, 43, ou seja, Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus vai dizer para o ex-ladrão na cruz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o lugar das almas debaixo do altar de Deus, aonde elas estão descansando enquanto aguardam a consumação final, a segunda vinda de Cristo, o reino milenial, onde Cristo reinará por 1000 anos. É o estado de bem-aventurança que precede a glória que será revelada na segunda vinda de Cristo e na ressurreição dos justos. Porque um dia os justos que morreram no Senhor, eles ressuscitarão. A este lugar foi levado Lázaro. Jesus chama o céu de uma casa, uma morada. João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, ele orou em Mateus capítulo 6, versículo 9, Pai nosso que estás no céu. O céu é um país glorioso. O céu é a pátria dos remidos. É claro que, obviamente, existem os céus atmosféricos que nós conseguimos enxergar, o céu estelar e os céus dos céus aonde está a Nova Jerusalém. A Bíblia ainda diz que Abraão identificou os céus como a cidade dos fundamentos em Hebreus 11:10. Neemias vai chamar o céu de céu dos céus em Neemias capítulo 9, versículo 6.
Davi chama os céus de casa do Senhor no Salmo de número 23. Paulo chama carinhosamente de nossa pátria em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ele também chama de Jerusalém, que é de cima, Gálatas capítulo 4, versículo 26. Ele também chama de paraíso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. O escritor aos Hebreus, ele vai chamar do céu da cidade de Deus vivo, ou a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, em Hebreus capítulo 12, versículo de número 22. João em Apocalipse descreve como a cidade do meu Deus, Apocalipse 3:12. Ele também, João em Apocalipse, chama de santa cidade, e ele também chama de nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 21, versículo 2. João também ainda chama de tabernáculo de Deus. É este lugar que irão todos aqueles que crerem em Cristo, todos aqueles que permanecerem firmes na palavra de Deus até ao fim. Não perca o seu, não rejeite o seu por prazeres temporais que passam, porque o que adianta desfrutar dos prazeres temporais efêmeros em troca de uma eternidade gloriosa com Deus? E claro, se não for com Deus, será uma eternidade em tormentos. Decida aonde você quer ir, e esta decisão está claramente ligada em Cristo Jesus. Só Ele pode nos conduzir até lá. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.